Há uma linha de trem que ninguém mais ousa percorrer. Um trilho esquecido que corta os campos do Kansas e desaparece no meio da escuridão. Os antigos chamam esse trecho de Linha 101, mas os moradores locais têm outro nome para ele: o Caminho da Meia-Noite. A lenda diz que quando o relógio marca exatamente 0000, um trem fantasma cruza o vale, iluminando a noite com um brilho pálido e um som distante de rodas arrastando correntes. Dizem que quem o vê não volta igual. Dizem que o trem não leva passageiros. Ele os recolhe. A história começa em 1953, quando um descarrilamento misterioso matou todos os 87 passageiros do trem noturno Union Pacific 101. O maquinista, John Halpern, teria ignorado uma ordem de parada enviada minutos antes do acidente. Segundo os relatórios oficiais, ele dizia ter visto luzes no trilho à frente, o que seria impossível, já que nenhum outro trem estava programado naquela rota. Desde então, ninguém conseguiu explicar como os freios falharam e por que o relógio da cabine parou exatamente à meia-noite. Desde aquele dia, a ferrovia foi abandonada. Só que toda última sexta-feira do mês, moradores afirmam ouvir o apito do trem ecoando à distância. Alguns juram ver luzes se movendo sobre os trilhos enferrujados e outros relatam que, ao se aproximar, as lâmpadas piscam e o ar esfria. Há até um vídeo antigo, gravado em 1989, por um grupo de caçadores de lendas. Na filmagem, o som do apito é seguido por uma imagem distorcida, um vulto metálico passando em alta velocidade, acompanhado de vozes que sussurram "embarque". O vídeo termina com o som de passos e o grito de um dos rapazes. Nenhum deles foi encontrado. Décadas depois, em 2011, um pesquisador chamado Andrew Keller decidiu investigar o caso. Ele era obcecado por trilhos abandonados e fenômenos ferroviários, e a ideia de um trem fantasma o fascinava. Instalou câmeras térmicas, microfones e sensores de movimento ao longo do antigo percurso. Às 23h50, o rádio começou a chiar, captando vozes fragmentadas. À meia-noite exata, o chão vibrou. As folhas se moveram e o som das rodas cortando os trilhos ecoou no escuro. Mas não havia nada lá, nenhuma luz, nenhum veículo. Apenas o som crescendo até parecer passar por cima dele. Quando as câmeras foram analisadas, todas mostravam a mesma coisa: a silhueta de um trem brilhante cruzando lentamente o campo. E dentro dele, rostos olhando pelas janelas imóveis, com olhos vazios. O mais perturbador é o último registro de áudio. Andrew, ofegante, sussurra: "Tem alguém me chamando." Em seguida, uma voz feminina, distante, responde: "Seu bilhete foi pago." Depois disso, silêncio. Ele desapareceu e as câmeras foram encontradas a quilômetros dali, enterradas na terra, como se o trem tivesse passado por cima delas. Moradores próximos contam que, de vez em quando, o som do apito é tão alto que faz as janelas tremerem. Alguns afirmam que conseguem ver figuras no trilho como se esperassem o próximo trem. Uma senhora chamada Agnes, que vive na região há mais de 70 anos, contou que perdeu o irmão no acidente original de 1953. Ela diz que nas noites de lua cheia, ouve o nome dele sendo chamado do meio do campo. Ele sempre gostou de viajar, ela diz, e parece que nunca desceu daquele trem. Investigações posteriores revelaram algo ainda mais inquietante. O acidente de 1953 aconteceu sobre um cemitério indígena antigo, cuja remoção nunca foi concluída. Escavadores relataram encontrar ossos carbonizados entre os destroços do trem. Talvez a linha tenha sido amaldiçoada desde o começo, ou talvez algo mais sombrio tenha sido invocado com o choque das almas presas ali. Hoje, a ferrovia é cercada por grades, mas curiosos continuam aparecendo. Alguns deixam oferendas nos trilhos, moedas, flores, bilhetes escritos com seus nomes, como se pedissem passagem.
Um grupo de adolescentes que tentou gravar um documentário em 2018 desapareceu na mesma data do acidente, 12 de outubro, exatamente à meia-noite. A única coisa encontrada foi uma câmera destruída com uma imagem estática. Um trem em chamas, parado na escuridão, e uma placa iluminada com as palavras "Próxima parada, nenhum lugar". Agora imagine, você está dirigindo tarde da noite e o GPS mostra uma estrada cruzando trilhos antigos. Você ouve o som distante de um apito e vê luzes se aproximando devagar. O que faria? Pararia para ver o trem passar ou aceleraria sem olhar para trás? Se essa história fez seu coração acelerar, comenta aí o que você faria se visse um trem passando à meia-noite sem trilhos nem passageiros. Deixa o like, se inscreve no canal Mistérios da Escuridão e ativa o sininho, porque toda semana uma nova viagem te leva até os limites do que é real. E talvez além.